Bem-vindos ao Café Literário do Ensino Mais O2. O Café Literário é um projeto cultural-pedagógico do Ensino Mais O2, onde vamos debater assuntos de literatura e matérias afins. Neste programa, a professora Maria Tereza Tedesco vai debater conosco as mudanças que estão ocorrendo com o vestibular da UERJ. Iniciando nosso bate-papo aqui com o Tedesco, a gente queria que você explicasse um pouquinho sobre essas mudanças da UERJ. Por que elas foram feitas? Quais são as intenções? Olá, Monteiro. Eu acho que é uma pergunta importante. Na verdade, essas mudanças, a mim parece, dizem respeito a uma mudança que a gente viveu na universidade, foi uma mudança de reitoria, por conseguinte, a mudança das sub-reitorias, né? E a comissão de vestibular, o departamento de seleção acadêmica, o DESEA, é um departamento vinculado à sub-reitoria de graduação, né? E houve também uma mudança, uma nova escolha do seu diretor e de toda a sua equipe. E eu penso, como professora, não só da universidade, mas como professora do ensino médio, que já havia necessidade de uma mudança na UERJ, porque aquele modelo, né, que até o 2016, é um modelo que vige há muitos anos, né, eu diria até há décadas na UERJ. Então, eu acho que realmente foi uma mudança no contexto das mudanças que aconteceram na universidade no ano de 2016, que foi o primeiro ano de reitoria, da nova reitoria. Eu acho que é nesse sentido. Assim, não seria, vamos dizer, pensando no primeiro momento, que de repente até entendo a mudança da estrutura, mas de repente tornar mais qualificado o aluno ou exigir um pouco mais dos alunos? Foi uma mudança estrutural, porque a equipe do Departamento de Seleção Acadêmica já estava há muitos anos, há muitas reitorias, há muitas gestões. Então, era um grupo que estava consolidado. Então, houve uma mudança em relação a isso. São pessoas que já participavam de provas, mas não constituíam um grupo de trabalho, de decisão, vamos chamar assim, né? Eu acho que esse é um ponto relevante. O outro ponto relevante é exatamente essas pessoas que agora dirigem ali e que já tinham a experiência como professores de banco, etc. e tal, perceberem que havia necessidade de uma mudança, porque as coisas estão sendo faladas e ditas aqui fora de uma forma diferente. E uma das formas diferentes é realmente a questão da exigência em relação a livros, que não é uma novidade no Rio de Janeiro, mas não é uma novidade em relação a outros vestibulares de outros estados do nosso país, independente do Enem. Né? Então, em São Paulo a gente tem muito isso, na Universidade do Estado do Maranhão a gente também tem, em várias outras universidades estaduais a gente tem essa diretriz. Então, eu acho que esse contexto, não só o contexto externo, mas o contexto interno, que contribuíram nessa modificação. Agora, se a gente estava pensando, se a universidade estava pensando em qualificar, não quer dizer que o modelo anterior não qualificasse, não selecionasse bem, mas eu acho que tem um outro propósito aí. Correto. Assim, na sua opinião, e como uma professora que tem sala de aula, não só da universidade, mas também de colégio, essa adoção de livros didáticos, que não é nenhuma novidade, ninguém está inventando a roda, mas livros literários, né? Livros literários aí, como que você avalia, qual vai ser o impacto direto nesse aluno? Eu acho que, num primeiro momento, o impacto é de uma grande surpresa. Isso não é comum no Rio de Janeiro, né? No estado do Rio de Janeiro, enfim, isso não é comum. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro é que comandava o espetáculo em relação ao vestibular, né? Então, nunca é a primeira vez que faz isso. Eu acho que, então, num primeiro momento, é um impacto de surpresa das pessoas, porque vai levar o aluno, as escolas, vai levar os professores à leitura, vamos dizer assim, obrigatória, entre aspas, né? Do estudo, vamos falar melhor isso, do estudo desses textos, do estudo literário desses textos indicados. Então, eu penso que muda essa ordem, né? É uma surpresa realmente, porque muda essa ordem que a gente tinha até agora vigente no Rio. Eu ouço alguns alunos comentando que, coincidentemente, a lista de livros apresentam filmes. Ou seja,
há filmagens sobre esses livros. E alguns preguiçosos aí, já malandros, já falando que não lerei o livro e vou ver o filme. É uma questão, eu ia fazer esse comentário, realmente, por uma coincidência, não sei se isso foi pensado, eu não faço parte da seleção aí dos livros, da diretoria, né? Não trabalho no vestibular da UERJ, mas eu não sei se isso foi pensado objetivamente, eu não sei te dizer sobre isso, né? Mas eu não acho isso ruim, ao contrário, eu acho isso extremamente importante. Acho que uma coisa é você ter o filme, né, você assistir ao filme, o professor comentar, estudar essa linguagem, e outra coisa é a linguagem literária, a linguagem verbal, propriamente, a linguagem aqui do livro, do autor, né? São coisas diferentes. São linguagens diferentes, exatamente, percepções diferentes, isso é muito importante. Então, eu penso que esse seja um bom motivo para a gente fazer, nós professores fazermos muitos trabalhos diferentes em relação ao que se faz em termos de literatura. Sim. Eu acho que é um problema, né, que a gente deve tomar atenção, deve tomar cuidado. O problema é a gente pensar que agora a gente vai estudar só os livros que a UERJ indicou. Eu acho que a gente pode cair num erro grave, né? Eu acho que a gente deve fazer a leitura, o entendimento do porquê a UERJ escolheu esses livros, no sentido de vamos dizer assim, valorizar o aspecto da leitura, né? Eu acho que a UERJ está dizendo para a sociedade, olha, vamos valorizar a leitura literária, né? Eu acho que nunca é demais comentar, a gente viu aí recentemente os resultados das escolas de samba, a Portela, né, foi agraciada com o título e, na verdade, venceu ali o quê? O literário, né? Porque aquele samba enredo, ele está marcado, ele é interdisciplinar com intertextual, desculpa, com uma música, né, uma letra de música importantíssima do cenário da música do samba, né, brasileiro, da música popular brasileira. Então, eu acho que a gente deve entender essas indicações não como um peso. Se a escola e os professores e os alunos começarem a entender que tem que estudar, decorar o livro, tal, não é isso que eu tenho certeza que a minha universidade deseja. Eu acho que o que a universidade deseja é leiam, né? Degustem a leitura, trabalhem o texto literariamente, estilisticamente. E façam uma reflexão. E façam uma reflexão crítica sobre os cenários, os questionamentos inerentes à literatura, ao contexto sócio-histórico, né, de cada obra, né? Por que essas obras estão concentradas num determinado momento social, do contexto histórico. Pensar, boa parte dos 3 livros iniciais, eles têm a ver com a geração de 45, que os livros didáticos rotulam como geração de 45. Então você tem os contos de Guimarães, que seriam dentro de uma chamada prosa regionalista. Isso. Você tem ali a Hora da Estrela que é a Clarice, e você tem Morte e Vida Severina com o João Cabral. Exatamente. Então você tem ali um período que é um período marcado, quer dizer, se a gente para pensar esse período de 45 que eles gostam de rotular, a gente tem aí o final da Segunda Guerra Mundial, nós temos o contexto. Essa relação que precisa ser feita, né? Não só o texto literário de per si, mas tudo que o contexto sócio-histórico indica para isso, né? Então esse estudo, essa visão crítica que o leitor, ao final do ensino básico, precisa ter. E eu acho que a indicação dos livros determina, então, um olhar, um caminhar para o que estudar, e eu até diria como estudar língua portuguesa e literatura. Eu não separo, né, língua portuguesa e literatura para se submeter a uma prova, né? E na verdade não é só a submissão ao pleito ali, né, ao processo seletivo, mas ao final do ensino médio, o que eu preciso ter para ser um aluno crítico, a ser um aluno, né, com uma visão bastante, vamos dizer assim, fortalecida desse ambiente, desse contexto sócio-histórico, como a gente chama. Com certeza. Assim, até a gente pode retornar isso aí, mas até para a gente ampliar um pouquinho essa discussão, porque a UERJ não apenas indicou o livro. Eles também mudaram o esquema da português instrumental. Esses livros serão adotados em diferentes fases. Nós temos os contos de Guimarães Rosa, O Espelho,
terceira margem do rio para o primeiro exame de qualificação. Isso. Segundo exame de qualificação ficou a Hora da Estrela. Isso. Aí você tem o português instrumental e o LP, que eles vão agora desmanchar, vão se separar da redação, e a parte do livro vai ser trabalhada na parte de português instrumental, e temos aí o ensaio sobre a cegueira e Morte de Vida Severina para a prova específica. Específica, que algumas pessoas, alguns candidatos de algumas carreiras é que se submetem a essa prova, né? Correto. E aí temos a seguinte questão: separar língua portuguesa instrumental de redação. Assim, de forma prática, o que muda? Bom, o que muda efetivamente é a forma que isso vai ser avaliado, o peso dessa produção escrita, dessa redação, no cômputo das notas, né? Na verdade, o zero da prova não vai ser, a nota, né, dessa prova não vai ser mais somada a outra. Então, você vai ter ali, por exemplo, um zero que pode desclassificar, né? Ou seja, ele pode ser eliminatório. Então, na verdade, também à luz do que os colegas professores que estão na administração, né, do Departamento de Seleção Acadêmica estão propondo uma valorização muito forte da leitura e da escrita. E eu concordo totalmente com isso, porque eles estão dizendo que é necessário, se faz necessário ler, e estão dizendo que escrever é muito importante. Não basta você guardar na sua memória, né, ou nos seus aprendizados simplesmente um modelito de redação, como a gente escuta muito, né? Eu penso que os colegas, a universidade deseja um aluno cada vez mais reflexivo. E nesse sentido, você tem a pergunta que você me fez logo no início, eu acho que vai se... Não, o que se espera então? Se espera um aluno efetivamente crítico, qualificado nesse sentido. Ele tem que ser um aluno crítico, um aluno que pense. Não queremos modelos. É isso que eu entendo olhando de fora, de dentro da universidade, mas de fora do processo de seleção. Correto. E aí nós vamos entrar numa questão que é o jovem e a leitura. Há um hiato aí. Como entender esse hiato? A escola, porque alguns especialistas ouvidos, eles afirmam que há um processo na fase do Fundamental 1 em que a criança fica muito estimulada com a leitura. Quando chega no ensino Fundamental 2, esse encanto ele acaba sendo interrompido de alguma forma. Por exemplo, uma pessoa veio me perguntar sobre a validade do aluno ler, se não me falha a memória, Senhora, José de Alencar, um aluno de 7º ano. E eu disse que eu não concordava, porque o aluno não teria maturidade para compreender aquilo. Ah, mas tem um fulano que... Veja bem, eu não posso pegar um caso particular e utilizar de forma geral. Eu acho que existe maturidade de leitura. Da mesma forma que eu me lembro, a minha experiência é muito clara quando eu falo sobre isso, porque eu li São Bernardo, no 9º ano, era a 8ª série, o 9º ano, e de repente o que aconteceu? Eu odiei o livro, não entendi nada, odiei a aula que eu tive sobre o livro, também não concordei. Quando eu cheguei à faculdade e tive que estudar, nossa, imagina, São Bernardo, eu já falei assim, caramba, vou ter que ler esse livro eu odiei. De repente, quando eu li o livro, quem me dava aula na época era o Paulo Bezerra, na UF, o grande Paulo Bezerra, eu tive uma outra visão, achei o livro genial. É a questão da maturidade. Então, muita gente afirma que o hiato ele começa com essa coisa de indicações de livros que não são compatíveis com a maturidade dos alunos. Você concorda com isso? Essa experiência é uma experiência particular e que não serve para explicar de uma forma mais ampla, ou você acredita que é por aí mesmo? É outra coisa. Não, eu acho que você tem razão no que você está falando. Eu acho que é uma questão muito interessante de se discutir. Na verdade, eu tenho assim, um posicionamento um pouco diferente, divergente do que o senso comum apresenta, né? E eu não acho que a juventude, que a sociedade brasileira leia pouco. Eu não sou partidária dessa afirmação, né? Talvez os números percentuais mostrem
né? Eu não sei de que forma são feitas essas avaliações, mas enfim. O que eu quero dizer para você é o seguinte, que a gente tem que perguntar o que a gente está lendo. Cada vez mais estamos lendo muito mais. Eu estou fazendo realmente essa repetição. A gente não para de ler. Agora, de fato, a leitura do texto literário, que eu vou chamar canônico, né, ela é uma leitura que se distancia. E eu acho que a escola tem culpa em relação a isso. Porque as abordagens da escola são muito chatas. Que me desculpem, né, que me desculpem as escolas, os colegas e os planejamentos, mas são abordagens didáticas. Né? Abordagens, eu digo assim, meramente pedagógicas, se a gente pode usar esse termo. Estão preocupadas com a questão do conteúdo e da avaliação do conteúdo. É isso que a isso que eu estou me referindo. Não se está falando de leitura como prazer, como descoberta, como uma série de coisas. Eu acho que esse é um ponto. O outro ponto que você apresenta, e eu concordo totalmente, isso faz parte da minha vida como professora lá da UERJ, como professora pesquisadora, eu defendo totalmente a questão dos níveis de letramento das pessoas. Eu tenho vários trabalhos em relação a isso, é o que eu faço na minha vida, voltado para a questão da escrita, muito mais do que da leitura, mas que a gente pode fazer uma franca relação, porque os estudos, as pesquisas em relação a níveis de letramento em leitura estão muito mais avançados do que a questão da escrita, né? Então a gente de fato tem níveis de letramentos diferentes. O que a gente quer? Todo mundo na sala de aula de 40, de 30, de 20, de 50 alunos, lendo o mesmo livro, discutindo as mesmas coisas e dando uma resposta padrão. Exatamente. E isso não tem nada a ver com leitura que a gente está vendo aqui nesse ambiente que a gente está agora. Entende? Leitura prazer, leitura descoberta, leitura... Formação do senso crítico. Exatamente. E a escola padroniza tudo, porque o grande problema, não das mudanças da UERJ, mas o grande problema de quaisquer mudanças que sejam propostas para o ensino é exatamente a gente achar que aquilo ali vira uma maquinazinha, uma caixinha para fazer e para acontecer, para executar. Esse é o grande problema. Quer dizer, o pedagógico, ele não passa, infelizmente, pela questão crítica, pelo senso crítico, pelo desenvolvimento do senso crítico, que passa pelo prazer, pela diversão, pela obrigação. Entende? Então... É uma coisa até quando o aluno pergunta sobre determinados livros, porque o livro não dá resposta. Eu falo, mas o livro não tem que dar resposta. O livro tem que deixar perguntas, questionamentos. Você tem que terminar o livro pensando em questões, fazendo várias interrelações mentais, porque por quê? Se eu te dou a resposta, ao te dar a resposta, eu estou tornando a coisa meio que automática. E eu estou padronizando. E se a gente quer formar o senso crítico, não pode haver o padrão. E esse é o perigo de a sociedade achar que, estudando esse livro, fazendo uma lista de 500 perguntas, né, de modelitos de cada um dos textos, né, você vê que Primeiras Histórias, do João Guimarães, Rosa, não são todos os textos, mas são dois textos que ele, né, dois contos que ele vai trazer, por exemplo. Então, achar que aquilo ali virou uma forma. Não. Qual é a relação disso? Uma outra mudança no vestibular da UERJ é a questão do interdisciplinar. Já existia fortemente e vai se acentuar pelo que, né? Pelo que está se dizendo na proposta. Dizendo na proposta, terá tintas mais fortes, né? Então, isso tem a ver com o quê? Com o contexto, que a literatura não existe sozinha, né? O fazer literário, a produção literária não existe sozinha. Então, como que isso vai se comunicar com os fatos históricos das diferentes épocas, né? Geográficos, eu diria biológicos. Então, se a escola puder entender isso, como um aspecto extremamente positivo, e não como uma forma, eu acho que a gente vai ganhar bastante. Se você me permitir a correlação, seria mais ou menos o seguinte: sair, né, se afastar do modelo, por exemplo, da redação do Enem, que hoje virou o quê? O que os alunos fazem? Querem o modelo. Outro dia me perguntaram isso, recente, antes do carnaval, né, em sala de aula. Professora, não tem uma receita para o modelo para a redação do Enem? Isso, né? Porque se vende isso. Se a gente conseguir desatar, né, essa relação
que não é pedagógica, né? Do modelo, da receita, com a proposta que a UERJ está fazendo, eu acho que vai ser uma contribuição muito importante para o final do ensino básico. E aí eu acho que você já pegou aqui de alguma forma a outra pergunta que eu queria trabalhar contigo, que passa sobre essa questão da redação, o que a redação ganha à medida que o aluno ele passa a ler mais. Espera-se que esse aluno ele se torne mais crítico, ele se torne mais, vamos dizer, mais expressivo, mas na prática, a questão, porque eu fico muito preocupado com essa questão, como você falou, do modelo. Infelizmente, algumas pessoas acham que dar aula é fazer modelos, até porque nós trabalhamos com turmas grandes. E turmas grandes acabam, de alguma forma, padronizando. Padronizando, exatamente. Eu me lembro que eu tive uma experiência de correção no vestibular, não vou dizer aqui o nome, e que eu peguei um pacote de uma universidade, na Zona Sul, e eu tive a oportunidade de ler uns 10 ou 15 textos em que todos apresentavam a mesma estrutura. Todos. Ou seja, o aluno não sabe escrever, o aluno ele reproduz um modelo. E o pior, isso aí acaba sendo taxado como fulano me ensinou a escrever. Não ensinou a escrever. Ele te deu uma receita de bolo e você fica enchendo essa receita de bolo. E aí a construção da sua linguagem, a construção da sua palavra, a construção daquilo que é seu, a identidade do aluno, a gente acaba rompendo, a gente vê uma forma pasteurizada. Exatamente. Até em vocabulário. O aluno esquece, eu falo com o aluno que ele tem uma identidade, eu posso não estar olhando para ele, mas no momento que leio eu vejo a linguagem dele. Então você tem todo um léxico, tem todo um repertório linguístico que é fundamental. Até quando eu falo assim, há textos de Gregório de Matos que muitas pessoas dizem que não foi Gregório que escreveu. Tem muito disso. Por conta justamente do repertório linguístico. Exatamente. Você pega o texto para ler e você fala, peraí, mas isso aqui não tem nada a ver com aquele outro texto. Isso também se fala em Shakespeare, tem vários, Camões. E aí, Camões. Não, Camões, então 50% dos poemas afirmam que não teria sido escrito por ele, especialistas, né? Mas aí voltamos a essa questão da leitura e da identidade da escrita. E que eu fico muito preocupado, porque nunca teve tanto curso de redação. Nunca. Nós tivemos assim como nós temos uma epidemia de cursos de medicina, nós temos uma epidemia de cursos de redação. E nós voltamos a bater numa tecla. Nós tivemos 290 mil notas zero, por exemplo, no Enem. Eu acredito que com essa separação da nota da redação na UERJ, nós também tenhamos aí, de repente, essa questão do zero aparecendo. E aí que fica essa questão, como que a gente pode transformar, já que você falou sobre a questão do colégio, como que a gente pode melhorar, agir para fazer com que não seja imposto pela universidade, mas uma questão de projeto pedagógico? Eu acho que você está falando uma coisa extremamente importante, Monteiro, mais uma vez, né? Na verdade, essas mudanças, elas não deveriam partir das universidades, né? Não deveria ser o ensino superior determinando o que acontece no ensino médio ou no ensino básico, vamos chamar assim. Deveria ser o contrário. O ensino básico é que vai dizer à universidade o que tem, o caminho, tá? Isso eu nem acho que o Enem faça isso. Eu acho que isso nunca existiu dentro do nosso país. Eu acho que as universidades sempre determinaram os caminhos. E isso, para mim, já é uma inversão bastante rigorosa. Eu acho que uma outra coisa que você fala aí, que eu considero muito importante, é em relação aos zeros. Tá? A gente tem que entender o seguinte, o que é, em termos de produção escrita, que é realmente a área em que eu gosto, de fato, de atuar. O que é produto, o que é processo? Tá? Eu acho que pensar a produção escrita como processo, a gente vai pensar não no terceiro ano do ensino médio, mas ao longo da escolaridade. Tá? E a expectativa do aluno chegou no terceiro ano, então agora você vai ensinar a fazer redação, aquilo tudo que a gente já comentou. Eu acho que isso é um processo. Aí entra o que você falou da leitura. Como que a leitura, o que a leitura é importante em relação a isso? Porque ela alimenta esse conhecimento prévio do sujeito que vai escrever. O sujeito, né, esse enunciador. Você não escreve do nada, você escreve porque você tem modelos cognitivos, como a gente chama, mentais, né? E você tem coisas a dizer.
E para você ter coisa a dizer, você precisa alimentar tudo isso. Essa nossa conversa aqui está alimentada por uma série de coisas que lemos, fazemos, discutimos, dissemos, né? E que forma, então, o conhecimento de cada um que está sendo compartilhado aqui. Então, a gente tem que inferir da universidade, do que a universidade está propondo, exatamente isso. Eu acho que a universidade está dizendo que fujamos dos modelos pré-concebidos. A gente está querendo, acho que a universidade está dizendo, a gente está querendo que você seja um sujeito crítico, a gente está querendo que você tenha autoria. Autoria como leitor, porque é um sujeito que tem um pensamento crítico em relação às coisas, e autoria na sua produção escrita, que é como você, né, devolve isso, né, para a sociedade, que você publiciza o seu pensamento. Eu acho que esse é um ponto. A questão da avaliação produto é a forma, vamos dizer assim, que a gente tem hoje, e eu acho que por muito tempo, como você avalia o aluno num processo seletivo como é o Enem, como é o vestibular estadual de qualquer universidade. Tá? E eu sou absolutamente favorável à produção escrita nesses pleitos todos, nesses processos todos, né? Então, acho que é uma ilusão, porque muitos alunos, tomara que acabe a redação, uma ilusão isso, né? Porque a gente sabe que a capacidade de escrita dos nossos alunos no ensino médio, no ensino básico, melhorou muito nos últimos anos, porque é uma exigência da produção escrita e, portanto, a escola está se esforçando em relação a isso, mas precisa se esforçar mais, porque ela põe na caixinha, porque é para prestar o vestibular, depois parece que nunca mais o sujeito vai escrever. Correto. Então, quando é a avaliação produto, você tem regras determinadas, né? Por que uma pessoa, um candidato, zera uma redação? Provavelmente, né, ele deixou de atender ao tema. Tem que ter uma regra, né? Correto. E aí, assim, você está pedindo para falar sobre a violência da mulher, em relação à mulher. E ele conta um caso que aconteceu, não era bem isso que estava sendo pedido. Sim. Então você tem parâmetros, é produto. Isso não quer dizer, eu acho que quando nós, profissionais, temos que analisar que tipos de zeros são esses. 290 mil. De zero de quê? De fuga ao tema? Com 50 de mil, gênero? acho que fuga ao tema. De prova em branco, porque não deu tempo? Porque o menino estava com dor de cabeça, ele escreve, olha, eu fiquei com dor de cabeça, estou cansado, não deu tempo. Que zeros são esses? Eles fizeram uma tabelinha assim. Não é um zero do cara que a gente não tem nenhum estudo que diga que esse zero é um cara analfabeto, porque não é verdade. Entende? Esse analfabetismo nesse sentido. Agora, é verdade que provavelmente ele não foi um bom leitor da proposta. O cara muitas vezes ele erra a matemática, a física, a química, não tem nem que fazer conta. É uma questão básica de leitura. E ele não compreende a leitura, até mesmo a prova de história, ele está lendo o texto de história. Que é uma outra questão, exatamente, que é uma outra questão. Quer dizer, eu acho que a escola tem que se preocupar com essa questão da leitura de uma forma muito ampla. O que a universidade está dizendo é que está trazendo novas possibilidades de leituras de textos. Eu acho que o mais diferente de todos, dos 5 livros, né, é o de literatura portuguesa, né? Eu acho que o ensaio sobre a cegueira, porque está dizendo, está obedecendo a lei, você é um especialista nisso, que a gente deve ter literatura africana, moçambicana, portuguesa, então está dizendo isso, é nesse sentido. Então é o mais diferente. Os outros, eu diria o seguinte, um aluno que tenha assim, paulatinamente, vamos dizer assim, evoluído nos seus níveis de leitura, ele deverá ter cumprido essas leituras. Eu não acho que deva ler o Dom Casmurro no 7º ano, como foi o caso de São Bernardo, tal, da historinha, do fato que você contou. Mas eu acho que são leituras primordiais. Você conhece o professor Ivo Barbieri, eu não posso deixar de citar, né? Meu querido professor, meu colega lá na universidade, ele, numa das grandes lições que me deu, eu tive várias dele, seguinte, essa é a última oportunidade, provavelmente, que esse cidadão tem para a leitura de textos literários. Nós sabemos que a UERJ hoje passa por uma crise seríssima, institucional, eu acho que é a crise mais séria da sua história. Isso tem gerado o Desemone já me falou em uma outra oportunidade,
uma vez sobre o desinteresse de alguns alunos em cursos, saindo do curso, abandonando a parte da parte do estudo, não se interessando pela área acadêmica ou pela área da educação. Como é que o que você teria a dizer para os nossos alunos sobre vale a pena fazer a UERJ? Vale a pena lutar pela UERJ? Monteiro, eu acho que qualquer colega meu da universidade gostaria de ter a oportunidade de responder essa pergunta né, para entrar nas redes sociais. Então, eu te agradeço a oportunidade que você está me dando. Claro que vale a pena escolher a UERJ. Eu acho que a UERJ ela vive realmente um maior problema da sua existência, né? Já passamos por várias crises, mas sem dúvida essa não tem igual, a gente nunca passou nenhuma situação dessa natureza. Eu vou dizer o meu ponto de vista, eu penso que nós da universidade, a universidade está devendo a esses alunos, né? Assim como o Estado está nos devendo, nós estamos devendo à sociedade, junto com o Estado, o término desse ano letivo de 2016, o início do outro. Então, eu penso que realmente a gente precisa resolver essa situação, governo, instituição. Penso que o cuidado que está sendo feito, concordando ou discordando, de preservação da figura que entra lá. Aquilo é uma mini cidade, são 30 mil pessoas, 40 mil pessoas por dia, e sem as condições mínimas necessárias a gente não tem como manter as pessoas ali. Eu não estou discutindo se isso é bom ou se é ruim, eu estou só apresentando um fato, tá? E este é o fato, e isso é que levou as pessoas, né, a direção, a reitoria a mudar, a manter, né, esse vácuo, esse gap nesses meses, tá? Mas eu tenho certeza de que a UERJ tem uma grande contribuição na formação de seus profissionais. Os alunos que escolhem essa universidade, é uma universidade que fez todo um trabalho em relação, não vou nem começar a falar pelos cotistas, não, falar pelo aluno trabalhador. É uma universidade que eminentemente noturna, né, por conta exatamente da necessidade dos alunos trabalharem. Então, está no coração do Rio de Janeiro, aqui no Maracanã. Então, eu vejo como uma universidade que vale a pena. Essa crise vai passar, eu tenho certeza disso, e a gente vai conseguir dar conta do que a gente tem que dar, sem atrapalhar a vida das pessoas, né? E com a valorização do ensino, porque eu tenho dito muito isso é uma visão muito particular. Essa crise da UERJ, ela pode ser entendida como uma crise metonímica, não é da UERJ, mas o que a UERJ está representando em termos de conhecimento, em termos de ensino universitário, em termos de formação de profissional. Hoje é a UERJ, hoje é o Estado, né, do Rio de Janeiro. Amanhã, em breve amanhã, com certeza serão outros estados e a federação, né, em termos das universidades federais. Não tenham dúvida disso. Então, nós temos que pensar, vamos dizer assim, mais amplo no sentido de quê? De preservação da ciência, preservação do conhecimento. Então, eu penso que a escolha tem que ser feita, e ainda gostaria de dizer o seguinte: eu acho que essas mudanças no Departamento de Seleção Acadêmica, que o Departamento de Seleção Acadêmica propõe para 2017, já demonstram exatamente um novo olhar, entende? É nesse sentido. Então, eu tenho a certeza de que as coisas vão ser resolvidas. Não podemos descolar, né, já que a gente falou do contexto sócio-histórico, dessa situação da UERJ, do contexto sócio-histórico que nós estamos vivendo. E as pessoas, a sociedade tem que pensar sobre isso. É muito duro o bolsista não ter a sua bolsa, o professor não ter seu salário, o técnico não ter seu salário, mas também é muito mais triste o que estão fazendo em termos de universidade, em termos de conhecimento, em termos de ciência. É isso que eu queria deixar para os alunos. Então, eu tenho certeza de que vale a pena e que as coisas vão se solucionar em breve tempo. Tereza, muito obrigado pela sua presença. É o nosso programa de estreia, é o nosso projeto, um projeto que está começando, e
ter a sua presença aqui foi uma honra para poder mostrar o ensino da literatura, a importância da literatura para a juventude, para a sociedade e para o crescimento de um cidadão crítico. Afinal, o Café Literário está querendo isso, ajudar a criar o debate, a discussão. E que venham outros programas que você terá sempre a porta aberta. Muito obrigada. Aqui. Muito obrigado. Monteiro, eu quero agradecer a você esse convite que você me fez de participar, de ter a oportunidade de participar dessa discussão sobre leitura, escrita, literatura, sobre a questão da literatura. A oportunidade que você me deu de falar da minha universidade, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e a honra que você me deu de ser o primeiro programa. Eu queria agradecer muito a você sobre isso e sucesso, quero te desejar pleno sucesso no seu projeto. Obrigada. O Café Literário tem o apoio da Livraria Casa Verde. Aqui na Livraria Casa Verde você pode achar os títulos que serão cobrados no primeiro e segundo exame de qualificação da UERJ. Professor cadastrado tem um desconto especial. Passa aqui, conheça. Fica na rua Jurupari, 42. Nos vemos no próximo Café Literário. Um abraço, até a próxima.